Boa tarde. E a gente vai começar falando hoje, então, de ciência, tecnologia no mundo contemporâneo. E a gente vai falar sobre a tecnologia nos esportes, né? Aqui eu peguei slides do Centro de Mídias que nos trouxeram, então, essa abordagem da tecnologia no esporte. E a gente vai falar, então, sobre isso durante a aula. E a gente já falando do tema, já vai vindo na cabeça algumas tecnologias que são utilizadas no mundo do esporte. E conforme a gente vai pensando, vai sempre aparecendo, a princípio parece que é descolada uma coisa na outra, e conforme a gente vai pensando em uma, vão aparecendo várias outras, e a gente vê que ela está muito dentro do esporte, dentro do movimento, dentro de toda essa parte de lutas, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tecnologia dentro desse mundo do movimento, desse mundo dos esportes, né, das lutas, das danças. Então, como objetivo, a gente apresentar o contexto da tecnologia no universo da educação física, como eu falei, esportes, danças, a promoção da saúde geral e a evolução dessa tecnologia dentro de tudo isso ao longo do tempo. Os principais benefícios e utilidades desses recursos, quando a gente pensa nos recursos para auxiliar, né, para auxiliar a prática. Então, aqui, a habilidade de vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. Então, quando a gente pensa em tecnologia, já dei um tempo aí para vocês pensarem, a gente vê isso dentro de vários segmentos, né? Esportes, dança, o bem-estar em geral, academias, roupas, acessórios. A gente vê aplicativos que medem passos, que medem batimentos cardíacos, né? Relógios especiais que também medem. Então, tudo isso faz parte da tecnologia aí dentro da educação física, dentro do esporte, da dança, do movimento, que é o que a gente traz aqui, a nossa cultura em movimento. Então, quando a gente pensa em tecnologia, logo de cara, assim, vem primeiro computador, celular, tablet, a gente robôs, a gente consegue pensar nos materiais, nos físicos, né? Mas a tecnologia não é exatamente, não é somente isso. A tecnologia é muito mais do que isso. A tecnologia se faz presente em todas as vertentes educacionais e não seria diferente no universo da educação física. Então, ela está em todo. A gente tem vários componentes curriculares, várias disciplinas, e a tecnologia é pensada dentro de cada uma delas. E às vezes na educação física a gente não consegue refletir, pensar a respeito dessa tecnologia ali dentro, né? A gente não traz essa abordagem, não reflete, não discute sobre isso especialmente. Então, por isso que vou trazer esse assunto só para ilustrar um pouco que o movimento também não está descolado dessa tecnologia.
né? Não está paralelo, eles estão juntos ali, eles estão andando juntos. Hoje a tecnologia está em todas as áreas, trazendo contribuições. Então não tem como a gente falar das duas coisas separadamente, né? Então ela está no esporte, está na dança. A gente vai dar alguns exemplos específicos de cada modalidade. E quem lembrar de alguma também pode estar escrevendo aí nos comentáriozinhos, no chat, para a gente. Porque a gente começa a lembrar, começa a vir uma cadeia de lembranças, de informações, né? A princípio, o tema a gente dá uma parada e começa a pensar, começa a fluir, assim como todos os temas, né? Mas esse especialmente. A tecnologia, ela possui grande influência hoje em todos os meios que a gente participa. No meio escolar, no meio social, no meio familiar. Então, não tem como hoje a tecnologia estar ausente em algum local. Então, aqui para estar acontecendo essa aula hoje, eu estou conectada numa internet, eu estou na frente de um computador, eu estou aqui com mais de um aplicativo simultaneamente sendo utilizado, porque eu estou com o centro de mídias, né? Eu montei os slides, eu salvei os slides, eu estou com o centro de mídias web para gravar, peguei os slides no centro de mídias, coloquei no Canva para colocar essa apresentação ainda do Canva dentro do centro de mídias. E ainda vou utilizar o YouTube para transformar em um link de acesso para vocês. Então, numa aula, olha quanta coisa que eu falei: internet, computador, centro de mídias web, centro de mídias comum, o Canva e YouTube. Foram 6 itens para acontecer essa aula. Para acontecer, para desenvolver, né? Estou falando da gravação, da montagem, do desenvolvimento e da finalização, que vai ser transformado em um link para vocês dentro de outra plataforma, tá? Então, 6 em uma aula aqui que a gente vai fazer uma apresentação, né? Então, imagina em algumas coisas aí mais elaboradas, como um jogo, o jogo que está sendo ali transmitido, né, numa rede de televisão, por exemplo, né, como os grandes, como a Copa, que a gente está chegando aí perto, né? Então, passam a ter desejos e interesses diferentes de antigas gerações. Os jovens de hoje têm outros diferentes desejos e interesses, porque olha há um tempo atrás, quantas tecnologias existiam para isso acontecer, né? Se nem a internet era discada, era lenta, não tinha como fazer essas transmissões. E hoje não, né? Então, hoje a gente tem muito essa necessidade, esse acesso à tecnologia, e ela está aí para ser utilizada em todos os componentes, em todas as disciplinas, em todos os momentos. Ela está para ajudar a gente, para ajudar no desenvolvimento, né? Para auxiliar. Então, imagina uma aula hoje do centro de mídias se ela tivesse que ser presencial, né? Então, esses 6 aplicativos seriam substituídos por uma sala de aula, uma lousa e os alunos e o professor dentro da sala, né? Então, esses 6 aplicativos tornam possíveis que a gente esteja juntos no mesmo momento, mas em locais diferentes,
né? Não é o nosso caso, mas pode estar em cidades diferentes, estados diferentes e até países diferentes. Então, tornou muito mais fácil esse acesso, né? E hoje, quem quer um acesso à informação, ao conhecimento, tem tudo na mão. A gente tem o mundo nas mãos, essa tecnologia. Se souber usar a seu favor. Então, quando a gente fala de esporte especialmente, né? Um outro aspecto interessante existente na contemporaneidade é o uso de recursos tecnológicos para verificação de lances que geram dúvida durante uma partida. Então, a primeira coisa que todo mundo pode lembrar, né, que geralmente até o que quando a gente lança esse assunto, uma das primeiras coisas que vem à mente é esse recurso tecnológico que verifica os lances quando tem dúvida. Então, o juiz, é quando o juiz pede o telão, né, que a gente brinca. Ele não conseguiu ver, ou tem um lance ali que está polêmico, que está complicado, pede para assistir, porque o juiz nunca tem todos os ângulos, né? Ele não consegue ver em alguns ângulos alguma parte do jogo ali. Então, ele pode pedir essa tecnologia para que consiga ver de todos os ângulos para chegar a uma conclusão, se houve uma falta, ou se teve um gol, se a bola entrou, se a bola encostou, né? E assim por diante. Então, esse aí foi um dos aspectos da tecnologia que vieram muito forte, que foi essa verificação dos lances. Também é chamado de tira-teimas o sistema que utiliza câmeras de ultra velocidade e imagem em 3D de alta precisão. Então, a gente já está citando aqui, né, algumas tecnologias. E também vamos falar aqui a tecnologia de simuladores para treinamento, né? Então, a gente tem hoje dentro de uma academia, vamos citar dentro de uma academia simples, né? Quantos equipamentos eu tenho ali para treinar realmente, né? Quantos equipamentos médicos que são atrelados ao movimento para medição de indicadores de saúde também, como batimento cardíaco, né, circulação, como que está ali o corpo agindo naquele momento de movimento. Então, existem também o movimento ali dentro da medicina, para medição ali, para indicador de saúde, né, ou de algum problema ali que tenha fisiológico, né, físico. Temos roupas e equipamentos profissionais. Hoje nós temos tênis de corrida, temos tênis específicos para algumas modalidades, né? Alguns mais antiderrapantes em alguns casos que são especiais, né? A gente tem meias para entrar em locais onde eu preciso entrar para não escorregar, como hidroginástica, por exemplo, tem meias especiais, né? Tem meias especiais para uma sessão, por exemplo, tem roupa especial, de repente, para uma sessão de pós ali, um pós-operatório, uma massagem, Então, hoje a gente tem várias roupas, tem roupas com infravermelho, né, no seu interior, que é para ativar a circulação. Então, tem uma infinidade de exemplos e de roupas e equipamentos que estão ali paralelamente a essa tecnologia do esporte, né? Mídia e divulgação. Então, imagina um jogo
um jogo que acontece aí, vamos pensar numa Copa, a gente está no ano de Copa, né? Então, acontece lá do outro lado do mundo, mas todos têm acesso ali pela mídia, né? Que está divulgando, que está transmitindo ao vivo. Então, você está conseguindo ali saber o que está acontecendo lá, quem está ganhando, né? Quem está jogando nas Olimpíadas, por exemplo. Então, e nos jogos também, nos jogos mais simples, né? Então, temos canais só de esportes que estão ali transmitindo lutas, transmitindo ali as competições de rítmicas e assim por diante. Então, a gente vê aí a tecnologia dentro também dessa mídia, dessa divulgação, dessa transmissão. Análise de dados dos jogos ou dos treinamentos, como a gente falou. A gente pode até pedir o telão. Aí, quando é gravado, todos podem assistir, corrigir os movimentos. Porque hoje, você ter uma gravação, poder assistir, o próprio atleta assistir o seu erro, é muito mais fácil entrar nessa didática, nessa correção mais técnica do movimento, tendo ali aquele vídeo que ele possa assistir, né? E temos também os treinamentos, o monitoramento dos jogadores durante as partidas e os treinamentos. Então, monitoramento de tudo também pode ser feito. Saúde e bem-estar físico e mental. A tecnologia entra na saúde ao propor e trazer soluções para situações do cotidiano. É o que eu falei. A tecnologia, ela vem para auxiliar na saúde, para trazer solução para a gente, para as nossas situações, para o nosso dia a dia. Então, ela vem auxiliar. Quando a gente pensa em bem-estar físico e mental, vemos que a tecnologia está presente nos aplicativos de monitoramento, nas roupas e nos equipamentos esportivos, na melhora da performance, tanto em esportes profissionais, quanto nas atividades realizadas com o intuito de lazer. Então, quando a gente pensa em tantas tecnologias, eu falei também dos aplicativos, né? Aplicativo de monitoramento nas roupas, nos equipamentos esportivos, né? Então, hoje a gente vê tecnologia em tudo, dentro dos esportes também. A tecnologia nos ajuda a monitorar nossas atividades diárias, estando presente desde a contagem dos passos diários, monitoramento cardíaco, até a música que nos ajuda a relaxar. E é de suma importância sua contribuição na prevenção, no tratamento e nos cuidados relacionados à saúde física e mental. Então, a gente também vê as atividades diárias sendo aí muito utilizado. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma ansiedade, um batimento cardíaco acelerado ali, ela tem umas músicas que vão auxiliar, né, na parte cerebral ali, a diminuir as ondas, a diminuir os batimentos. Então, hoje a gente tem a tecnologia ali muito perto, muito auxiliando. Né? Tem aplicativos que medem batimentos, tem aparelhos que a pessoa vai para casa, que fica medindo o dia todo, 24 horas, o seu batimento de acordo com as suas atividades diárias, como um indicador de saúde, né? Para medir aí se você passou algum batimento cardíaco errado, o que você estava fazendo, qual atividade, se você estava em repouso, se você passou um nervoso, teve uma notícia, ou você estava em atividade, em repouso. Então, assim, auxiliada, essa tecnologia auxilia a gente nas nossas atividades diárias, né? Aqui eu trago algumas imagens, né,
Aí vocês veem, ó, uma pessoa fazendo yoga, assistindo ali um computador, então ela está usando uma internet, está lá um professor dando aula do outro lado, porém ela está também com o computador, ela está usando toda essa parte de tecnologia para o seu bem-estar, para fazer ali uma yoga, um exercício, um alongamento, um personal, né? Tudo isso. Então, uma meditação pode ser feita também dessa forma, um contador de passo, medidor de batimento cardíaco, roupa, né? Esteira ergométrica e assim uma infinidade. E quando a gente pensa um pouquinho mais avançado, tem os games, os simuladores, né? Aquelas brincadeiras que vão mudando de cor e você tem que pisar na cor, na seta, acompanhar as setas. Então, essa tecnologia, ela possibilita um movimento e uma brincadeira, uma dança. A gente tem os gamers que têm os que leem o corpo, né? Então você vai fazendo o movimento, ele vai lendo e você vai jogando, só que você está jogando com o movimento. Então os jogos eletrônicos e simuladores cada vez mais fazem parte da cultura, né? Da cultura juvenil, da cultura de todos, na verdade. Então amplia as possibilidades de movimento também. Proporciona em forma de dança, de movimento, de interação, né? Para promover a saúde. Então, a gente fala que são... Aqui tem um jogo, ó, que ele está com óculos, né? E fazendo movimento. A gente tem os movimentos de... São vários jogos, movimentos de tênis, né? Tem os movimentos de dança, tem os kinects, né? Que são os que leem aquele movimento e vão simulando, vão dando pontos ali para quem está fazendo. Aqui, kinetic, né, que são sensores de movimento. Os jogos digitais, com as diferentes modalidades, temos realidade aumentada, as roupas, como a gente falou, monitoramento dos jogos, e tudo isso faz com que pode aumentar a performance, a saúde, o bem-estar, né, que ele está auxiliando ali, ele está auxiliando paralelamente, está auxiliando naquele movimento, naquela rotina que você vai ter que ter, que você, né, pode dar mais prazer em alguma atividade, tendo essa ajuda também. Fora o monitoramento da saúde, que também é muito utilizado. A gente tem aquele aparelhinho que fica 24 horas para medir toda a parte, né, vascocardíaca, como eu falei. Então, também é um tipo de monitoramento, uma tecnologia que está ali dentro também. Então, para refletir, né, vamos refletir um pouquinho sobre essa tecnologia. E a gente tem a individualidade, cada um, né, gostando tanto de um segmento específico, de um movimento específico, de uma tecnologia específica. Então, como eu sempre falo, cada um gostando do que te dá prazer, gostando de fazer uma forma de um movimento que te traga também um lazer ali. Ou o uso da tecnologia para auxiliar alguma atividade que você esteja fazendo ali, né? Então, temos os jogos digitais, os aplicativos de exercícios e monitoramento. A gente vê eles de um lado e o profissional do outro, né? Temos o profissional, aqui a gente pode ter tanto o profissional qualificado, que vai precisar também auxiliar nesse aplicativo, auxiliar essa tecnologia. Então, um não depende sem o outro, né? E a performance e o lazer. Então, você tem as duas, você pode ter as duas coisas, o bem-estar, né? O prazer ali de estar fazendo uma atividade
trazendo um bem-estar, trazendo uma saúde e também se divertindo. Então, essa é a tecnologia. A gente deu uma pincelada geral em tudo que a gente trouxe aqui como tecnologia e fica para vocês refletirem se durante a aula vocês lembraram de alguma tecnologia específica, de algum esporte, de algum movimento que não tenha sido citado e que seja legal trazer. Então, fica aí a reflexão para escrever, para trazer e compartilhar com todos.